Dentro da temática negritude, apresentaremos hoje duas pessoas de relevância para a temática no Brasil. Ambos são do século passado, do século XX, mas as suas produções estão muito presentes e, às vezes, ainda um pouco desconhecidos. Estou falando de Solano Trindade e Abdias do Nascimento. Para falarmos deles, usaremos a Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lilia Moritz Schwartz. Aliás, já utilizamos desta bibliografia para apresentar outras pessoas, outros ícones, homens e mulheres, que contribuíram para a temática negra, negritude, africanidades, movimento negro e busca de equidade na sociedade brasileira. Essa enciclopédia, ela é uma organização destes que eu citei e eles buscam homens e mulheres que desde o período do Brasil colonial contribuíram para uma sociedade justa e de equidade, seja no período da escravidão, seja no período pós-escravidão, até os dias mais recentes. Importante notar que nessa enciclopédia eles colocaram apenas pessoas que já não estão mais entre nós, só pessoas que já faleceram. Então nós estamos revisitando essa enciclopédia para apresentar alguns ilustres personagens que muitas vezes não estão no hall das ilustres heróis e heroínas do panteão nacional, mas eles, à sua maneira, contribuíram para um país justo, de equidade, e ainda muitos deles estão na invisibilidade. Então, uma das finalidades do nosso canal Africanidades Conectadas é justamente dar visibilidade a esses sujeitos históricos que ainda não estão veiculados nos veículos de comunicação de massa, muitas vezes também nem nos livros escolares, não são ainda, não estão ainda nos currículos escolares das humanidades. Então é a nossa maneira, é a nossa contribuição de trazê-los à luz, juntamente com as suas produções. Então, Solano Trindade nasceu no Recife em 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 1974. Juntamente com Abdias do Nascimento, o poeta e teatrólogo Solano Trindade se destacou como um dos principais e mais influentes ativistas intelectuais negros do século XX. Natural do bairro de São José, no Recife, foi batizado em 1908 com o nome de Francisco Solano Trindade. Seus pais eram Manuel Abílio Pompílio da Trindade e Emerência Maria de Jesus Trindade. Solano estudou no Colégio Agnes Americano e no Seminário Evangélico do Norte, tendo ingressado na Academia do Comércio do Recife aos 26 anos. Em 1936, ele participou da formação de núcleos da Frente Negra Brasileira, seção de Pernambuco.
Nesse mesmo ano, com Vicente Lima e outros, organizaria no Recife o Centro de Cultura Afro-Brasileiro, com proposta de seminários, produções artísticas, projetos de educação infantil, de apoio à mulher e de assistência médico-odontológica. O centro apoiaria igualmente várias publicações de relevo, como o livro Xangô, de Vicente Lima. Através do estudo biográfico de Maria do Carmo Gregório, publicado em 1969, ficamos conhecendo um pouco mais sobre a trajetória de Solano Trindade. Por exemplo, nos anos de 1934 e 1937, ele tomaria parte no primeiro e no segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado na cidade do Recife e depois em Salvador. Também andou por Belo Horizonte e Pelotas, onde fundaria grupos de arte popular. Em 1935, casou-se com Margarida Trindade, com quem teve os filhos Raquel Trindade Souza, importante intelectual e artista negra, Godiva Solano Trindade da Rocha, Liberto Solano Trindade e Francisco Solano Trindade. Solano mudaria para o Rio de Janeiro em 1942, onde se distinguiria ao lado de outros respeitáveis protagonistas negros. Sua aproximação de partidos intelectuais comunistas e seus poemas impregnados de forte crítica social logo fizeram dele um destacado ativista que denunciou o racismo e as condições de vida da população afro-brasileira. Seus poemas tiveram um grande impacto naquele período, com desdobramento nos anos 70 e 80, junto a renovadas gerações de pensadores e artistas populares. Na década de 1940, atuaria ainda na fundação do Comitê Democrático Afro-Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde se reuniram intelectuais negros de várias convicções políticas e ideológicas, como Alberto Guerreiro Ramos, Raimundo de Souza Dantas, Edson Carneiro, Sebastião Rodrigues Alves e Abdias do Nascimento. No Rio também teria uma participação sistemática no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Foi presença fundamental no debate sobre a questão racial, que articulava intelectuais, ativistas e diversos setores políticos negros naquele contexto. No ano de 1950, com sua esposa, Margarida Trindade, e outros ativistas, criaria o Teatro Popular Brasileiro com grande repercussão. Ano depois, ele se radicaria em São Paulo, na cidade de Embu, desenvolvendo um polo de cultura e de tradições afro-brasileiras, movimento que continuou ativo sob o comando de sua filha, Raquel Trindade. Além da participação política, Solano Trindade se destacou a partir de seus poemas, pinturas e readaptações do folclore. Morou na cidade de Duque de Caxias, onde até hoje seu nome é celebrado, sobretudo pelas comunidades pobres e negros. Morreu em 19 de fevereiro de 1974, com pouco mais de 65 anos de idade. Um dos poemas mais conhecidos de Solano Trindade é O Trem da Central, que, entre outras coisas, repete: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá-lhe de comer. Se tem gente com fome, dá-lhe de comer. É um lindo poema, já
declamado por várias pessoas, vários atores, vários artistas. E eu convido vocês a procurarem, tem muito disponível na internet. Solano Trindade e as suas coletâneas de poesias existencialistas, poesias que refletem a observação, a sensibilidade e a busca de justiça. Abdias do Nascimento nasceu em São Paulo em 1914 e morreu no Rio de Janeiro em 2011. Abdias nasceu na cidade de Franca, interior de São Paulo, migrou para a capital no início dos anos 30 e logo começou a tomar parte em eventos organizados pela Frente Negra Brasileira, fundada em 1931. Com Lino Guedes e outros, realizou em 1938, em Campinas, o Congresso Afro-Campineiro. Ainda na mesma cidade, transformou-se em ativista da Ação Integralista Brasileira, AIB, grupo que atraiu milhares de negros. Ele foi acusado de fascista e manteve uma disputa ideológica acirrada com o Partido Comunista. Em 1944, após longa viagem pelo interior do Brasil e por parte da América Latina, Abdias criou o Teatro Experimental do Negro, movimento artístico, político e cultural que aglutinou intelectuais e artistas negros e negras importantes no cenário afro-brasileiro, como o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, Aguinaldo Camargo, Edson Carneiro, Haroldo Costa, Ironildes Rodrigues, Ruth de Souza e Léia Garcia. A articulação artística e política de Abdias foi constante, sempre denunciando o racismo e propondo debates. Entre 1945 e 1946, organizou com várias outras lideranças a Convenção Nacional do Negro, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1949, realizou a Conferência do Negro. Abdias manteve também um papel essencial durante os trabalhos da Assembleia Constituinte Brasileira de 1946, chamando a atenção para o necessário e urgente combate ao racismo no país. Em 1950, organizou o Congresso do Negro Brasileiro. Perseguido pela ditadura militar instaurada em 64, Abdias deixou o Brasil em 1968. A partir daí, iniciaria uma longa trajetória de atuação internacional, tomando parte em importantes congressos e reuniões com lideranças negras das Américas e da África, e lecionando em várias universidades. Foi fundador da cadeira de Cultura Africana no Novo Mundo e professor do Centro de Estudos Porto-Riquenhos, na Universidade de Nova York, em Buffalo, onde lecionou até 1981. Deu aulas ainda na Escola de Artes Dramáticas da Universidade de Yale, na Universidade Temple University e na Universidade Ife, na Nigéria. Entre o fim do ano de 1950 e o início de 1980, publicou várias obras. Teatro Experimental do Negro, de 1959, Axés do Sangue e da Esperança, Oriquis, 1983, Sitiados em Lagos, Autodefesa de um Negro Acossado pelo Racismo, 1981, O Quilombismo, Documentos de uma Militância Pan-Africana, de 1980. Aliás, esse foi uma das primeiras leituras, quando eu militava no MNU em Belo Horizonte, em 1981. Sortilégio 2,
Mistério Negro de Zumbi, Rede Vivo, 1979, O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, de 1978. Este também eu li e tenho aqui, a publicação de 1978, ainda sobre a égide do regime militar. Na época eu fazia filosofia em Belo Horizonte, militava no MNU e conheci essas obras a partir do MNU. Eu estou dizendo isso em 1981. Além de escritor, poeta e teatrólogo, Abdias desenvolveu uma carreira internacional como artista plástico. Ele costumava tomar símbolos retirados do panteão dos orixás do candomblé e utilizá-los em obras de cores fortes, movimentos que lembravam a África no Brasil, bem como a circulação de visualidades africanas. Converteu-se então em um intelectual do eixo afro-atlântico. Em 1974, tomou parte no 6º Congresso Pan-Africano em Dakar, em Dar es Salaam. Participou e ajudou a organizar também os primeiros congressos de culturas negras das Américas, respectivamente em 1977, 1980 e 1982, na Colômbia, no Panamá e no Brasil. De volta ao país na década de 80, elegeu-se deputado federal de 1983 a 1986 e depois senador em 2 pleitos diferentes, 91, 92, 97 a 99. Em sua atuação parlamentar, defendeu projetos de lei por ações afirmativas e pelo fim da discriminação racial. Em 1992, dirigiu a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras. E em 1999, a Secretaria de Direitos Humanos e da Cidadania, ambas no governo do Rio de Janeiro. Abdias recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1993, e pela Universidade Federal da Bahia, em 2000. Foi agraciado com o Prêmio Unesco na categoria Direitos Humanos e Cultura de Paz, pela pelo Center Research in Black Culture, com o prêmio Herança Africano, ambas em 2001. Recebeu as honras da Ordem do Mérito Cultural, em 2007, Ordem do Rio Branco, no grau oficial, em 2001, e de Comendador, em 2006. Em 2008, o cineasta Antônio Olavo lançou o filme documentário Abdias Nascimento, Memória Negra. Sua biografia também se mobilizou diversos pesquisadores, como Anani Janil, Elesse Mog, Elisa Larqui Nascimento, Flávio dos Santos Gomes, Gerard Policy, Márcio Macedo, entre outros. Estudaram, pesquisaram Abdias do Nascimento. Faleceu em 2011, aos 97 anos, e em 2013, o Senado Federal criou a comenda Senador Abdias do Nascimento. Então, esse é um rápido perfil desse intelectual negro, militante da negritude brasileira. Abdias do Nascimento e Solano Trindade. É preciso divulgá-los, tirá-los da invisibilidade, trazer à luz as suas contribuições nas diversas áreas do conhecimento, sobretudo no âmbito do humanismo.